O dia 2 de setembro de 2024 parecia comum. O céu limpo do Canadá contrastava com o ar fresco do final de verão. Na casa dos pais de Gabriel, tudo estava sendo preparado para a festa de seus 30 anos. A música suave, a comida sendo disposta com cuidado, os convidados chegando aos poucos. Havia algo no ar que fazia aquele dia parecer mais importante do que parecia à primeira vista. Letícia, de 23 anos, tímida e reservada, quase desistiu de ir. Preferia o silêncio dos seus livros de medicina à confusão de vozes e conversas estranhas. Mas algo dentro dela pulsava diferente. Um sussurro interno, um chamado que ela não soube explicar. Então, aceitou o convite do irmão, Josh, e colocou seu vestido vermelho de seda, deixando os cabelos castanhos dourados caírem naturalmente até os ombros. Ela não sabia, mas naquele dia, sua vida iria mudar para sempre. Do outro lado da cidade, Ana estava se arrumando com pressa. Vestiu seu terno social preto favorito, a camisa branca impecável e deixou o cabelo liso e negro solto. Seu estilo mais masculino contrastava com sua energia leve e cativante. Era extrovertida, gostava de dançar, mas também valorizava seus momentos de paz em casa, lendo sobre finanças ou criando vídeos para o seu canal no YouTube. Quando o Gabriel chamou ela para a festa, ela não pensou duas vezes. Era a irmã do aniversariante e, claro, não poderia faltar. Mas tampouco imaginava que naquela noite, um simples toque de mãos despertaria algo que nem seus sonhos ousavam prever. No meio da festa, Gabriel e Josh se cruzaram no jardim. E foi nesse instante que os destinos de Ana e Letícia colidiram. Os irmãos as apresentaram como quem não dá importância, mas para elas, o mundo parou por alguns segundos. Ana estendeu a mão, elegante, e ao invés de um simples aperto, levou a mão de Letícia aos lábios e a beijou com um leve sorriso nos olhos. Letícia congelou. O rosto esquentou de uma vez. Um rubor vermelho se espalhou por suas bochechas. Nunca ninguém havia a cumprimentado assim. E aquela mulher diante dela, com aquele olhar firme e sereno, a desarmou completamente. Ela balbuciou um "oi", quase inaudível. Ana sorriu de canto. Percebeu na hora que aquela menina doce e tímida escondia algo bonito demais para passar despercebido. E então, tudo começou. A festa seguia animada. Pessoas riam alto no jardim, a música preenchia o ambiente com alegria moderada. Taças tilintavam entre brindes e lembranças. Mas Ana e Letícia pareciam estar num universo à parte. Sentadas em um canto mais reservado, começaram a conversar. Era para ser apenas uma troca de palavras educadas, um diálogo rápido como tantos outros que se tem em festas. Mas não foi. As palavras fluíam com uma naturalidade assustadora. Era como se conhecessem há anos, como se cada frase dita fosse a peça exata de um quebra-cabeça que esperava ser montado. Letícia se surpreendia com a própria leveza. Ela, que sempre fugia de multidões, se sentia estranhamente em paz ao lado de Ana. Seu coração, no entanto, não estava em paz. Batia rápido, como se avisasse que algo importante estava acontecendo. Ela tentava disfarçar, mas suas mãos suavam, e o olhar fugia, tremia, voltava. Quando os olhos de Ana cruzavam os seus, um frio gelado percorria seu estômago, seguido por uma onda quente, quase como febre. Ana percebia tudo, mas não dizia, só sorria, encantada. Era raro conhecer alguém que a fizesse calar, que a fizesse esquecer o celular, os vídeos, os compromissos. E Letícia, com sua voz suave e timidez delicada, a fazia querer apenas estar ali, ouvindo, olhando, sentindo. A noite foi caindo, o vento ficou mais frio, e Letícia, sem reclamar, começou a se encolher de leve. Ana notou. Sem pensar duas vezes, tirou o casaco social preto que vestia e, com toda a gentileza, colocou sobre os ombros de Letícia. "Para você não passar frio", disse Ana com um sorriso sincero. Letícia segurou o tecido com as duas mãos como se aquilo fosse uma relíquia. O cheiro de Ana estava ali, quente, envolvente, reconfortante. Ela sentiu vontade de agradecer, mas as palavras não saíram. Apenas assentiu com a cabeça e sorriu com um olhar marejado. Aquele simples gesto a desmontou por dentro. Letícia nunca havia sentido aquilo.
nem com os caras mais bonitos da faculdade, nem nas histórias que lia, nem nos filmes românticos que evitava para não se frustrar. Mas agora, algo queimava dentro dela, um fogo calmo, que não queimava por fora, mas aquecia o que ela nem sabia que existia por dentro. Elas continuaram conversando, riram, se olharam, esqueceram da festa, esqueceram do tempo. E se perderam, uma na outra. A festa estava chegando ao fim. Algumas pessoas já começavam a se despedir. Outras se ajeitavam nos sofás, rindo sem nem saber mais do que. Letícia olhou o relógio e sentiu um aperto. Já era tarde, precisaria ir logo. Mas o que doía não era o fim da noite, era a ideia de se afastar de Ana. Elas estavam sentadas próximas ao jardim. As luzes das lanternas refletiam suavemente nos olhos de Letícia, enquanto Ana falava sobre os livros que mais amava. E mesmo sem perceber, Letícia mal ouvia as palavras. Estava perdida, observando o jeito como Ana mexia as mãos, o brilho dos olhos dela quando falava do que amava, a firmeza serena da sua voz. Sentia como se estivesse num sonho do qual não queria acordar. Josh apareceu, avisando que era hora de ir. Letícia levantou devagar. Ana se levantou junto, e por um segundo se olharam, em silêncio. Ana estendeu os braços, e Letícia foi para o abraço. Um abraço que durou mais do que o esperado. Ana apertou Letícia com cuidado, mas com força. Um gesto caloroso, protetor, e ao mesmo tempo cheio de algo não dito. Letícia fechou os olhos, respirou fundo. Queria parar o tempo. Queria que aquilo durasse para sempre. O casaco ainda estava em seus ombros. Ana poderia ter pedido de volta, mas não pediu. Apenas sorriu e disse: "Depois você me devolve, com calma." Letícia apenas assentiu. Estava tão tomada pelo momento que não ousou responder. Quando entrou no carro com o irmão, segurou firme no casaco. Sentiu o cheiro, o tecido, a energia. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu saudade de algo que ainda nem tinha perdido. Aquela noite se tornou um marco dentro de Letícia. Chegando em casa, subiu direto para o quarto. Não quis conversar. Não quis tirar o vestido imediatamente. Apenas deitou na cama, ainda com o casaco de Ana sobre os ombros. O perfume dela, uma mistura suave de sabonete amadeirado com algo doce e sutil, estava impregnado no tecido. Letícia se encolheu no próprio lençol, abraçando o casaco como se fosse Ana. Fechou os olhos, mas o corpo não relaxava. O coração batia como se estivesse correndo. Pensou em tudo o que conversaram, em cada detalhe, no sorriso de Ana, na maneira como ela segurava o olhar, no abraço. Aquilo era só uma amizade? Uma gentileza? Ou havia sido real o que sentiu ali? Ela adormeceu agarrada ao casaco e sonhou. Sonhou que Ana a beijava. Um beijo cheio de vontade, mas também cheio de cuidado. Um beijo em que as mãos se buscavam no escuro e os corpos se reconheciam como se já se pertencessem há muito tempo. O sonho era tão vívido que Letícia acordou com um sobressalto, o coração disparado, o corpo quente e um nome nos lábios: Ana. Do outro lado da cidade, Ana estava inquieta. Mexia no celular, como quem procura algo que não sabe definir. Abriu o perfil do irmão e vasculhou suas fotos. Achou uma em que Letícia aparecia de canto, sorrindo tímida. Ficou um tempo olhando, em silêncio. Tocou a tela como se pudesse sentir de novo aquela pele macia, aquele olhar nervoso. E então hesitou. Deveria seguir Letícia no Instagram? Pensou, hesitou de novo e clicou em seguir. Letícia só viu a notificação no dia seguinte. O coração disparou. Aceitou o pedido. Não teve coragem de mandar mensagem, mas foi até o perfil de Ana e começou a curtir fotos antigas. Uma, depois outra e mais uma. Como quem diz silenciosamente: eu também estou aqui. Eu também senti. Ana percebeu. Retribuiu com curtidas. E ali começou uma dança silenciosa de atenção e desejo. Passaram dias, depois semanas, e por um mês inteiro,
se comunicaram apenas assim, curtindo fotos, assistindo stories, sorrindo para a tela sem dizer nenhuma palavra. Mas ambas sabiam, aquilo estava apenas começando. Exatamente um mês depois daquela noite, uma nova oportunidade surgiu. Josh, irmão de Letícia, resolveu organizar uma festa em casa. Seus pais estariam viajando para a Europa por 2 semanas, comemorando bodas de casamento, e ele queria aproveitar o espaço livre. Como era de se esperar, chamou seu grande amigo Gabriel, e claro, Ana veio junto. Ana estava inquieta no carro. Desde que soube da festa, pensava em Letícia. Tentava manter o autocontrole, mas o coração estava mais impaciente do que nunca. Colocou a mesma camisa branca da outra festa como um amuleto. Prendeu o cabelo num coque frouxo, mas deixou algumas mechas soltas, como Letícia havia elogiado silenciosamente da última vez. Enquanto isso, Letícia estava no quarto. Estava estudando para uma prova importante de encerramento de semestre. Medicina exigia foco, mas a cabeça dela insistia em escapar para os últimos dias. Estava nervosa. Sentia algo no peito como um pressentimento. E então, da janela do quarto, viu quando o carro de Gabriel parou em frente à casa. Ana desceu. Letícia a viu. Ficou imóvel. Um arrepio subiu por sua espinha. Seu corpo reagiu sozinho. Sentiu vontade de fugir e, ao mesmo tempo, de descer correndo e abraçá-la. Sem saber o que fazer, Letícia correu para o banheiro e ligou o chuveiro. Precisava de um banho. Sentia como se precisasse se purificar, se preparar, se renovar. Queria estar limpa para vê-la. Era virginiana, detalhista, intensa, perfeccionista. Coincidentemente, Ana também era. Lá embaixo, Ana procurava Letícia com os olhos. Perguntou a Josh se ela estava em casa. Ele disse que sim, mas estava estudando no quarto, focada na prova. Ana escondeu a decepção com um sorriso discreto. Tentou fingir que não se importava, mas por dentro doía. Josh foi até a cozinha preparar alguns aperitivos. Ana, sem pensar 2 vezes, se ofereceu para levar um prato até o quarto de Letícia. Queria vê-la, nem que fosse por um segundo. Ana subiu as escadas com o prato de aperitivos em mãos. Sentiu o coração bater mais rápido a cada degrau. Quando chegou à porta do quarto de Letícia, respirou fundo e bateu levemente. Do outro lado, Letícia, ainda de toalha após o banho, pensou que fosse o irmão. "Pode entrar", disse sem hesitar. A porta se abriu devagar, e então o tempo parou. Letícia de frente para Ana, só com uma toalha enrolada no corpo, os cabelos ainda úmidos, o rosto corado, os olhos arregalados. Ana congelou. Seus olhos se arregalaram por um instante, mas ela manteve o controle. Sorriu, gentilmente, e disse: "Eu trouxe seu jantar." Letícia travou por 2 segundos. Quase deixou o prato cair das mãos. Sentia-se exposta, vulnerável e, ao mesmo tempo, viva. Pediu um instante, envergonhada, e correu para dentro do banheiro do quarto, trêmula. Ana entrou devagar no cômodo. O quarto de Letícia era delicado, cheio de detalhes. Fotos na parede, uma estante com livros de medicina, uma vela acesa no canto, uma pequena planta perto da janela. Tudo exalava a alma daquela menina. Era um universo silencioso e suave, e Ana ficou encantada. Enquanto esperava, observou cada detalhe com cuidado, não por invasão, mas por curiosidade apaixonada. Minutos depois, Letícia saiu do banheiro vestida com pijama de plush com estampa do Mickey. Seu cabelo estava solto, caindo molhado pelos ombros. Ana a olhou de cima a baixo e sorriu, encantada. "Você fica linda até de pijama", disse com aquele jeito despretensioso que fazia Letícia se derreter por dentro. Letícia agradeceu, sem saber muito bem o que fazer. Sentou na beira da cama. Ana entregou o prato, mas ficou em pé. Tentou puxar assunto. "O que você está estudando?" Letícia respondeu rapidamente, como se quisesse mostrar que tinha foco. Falou da prova final do semestre, da matéria, das anotações. Ana ouviu com atenção. Queria ouvir mais, mas sentia que estava invadindo. Então, com delicadeza, disse: "Vou descer. Não quero te atrapalhar."
Letícia queria dizer, fica, mas sua timidez a impediu. Apenas assentiu e agradeceu pelo prato. Ana deu um último sorriso e saiu do quarto, fechando a porta devagar. Ao descer, Letícia correu para a janela. Viu Ana retornando à festa e viu outra garota sentar ao lado dela. Algo dentro de Letícia queimou. Ciúmes. Puro. Inesperado. Incontrolável. E naquele momento, ela tomou uma decisão. Letícia observava pela janela. O peito apertado, a respiração acelerada, a imagem da garota sentada ao lado de Ana parecia uma provocação do universo. Ela não sabia explicar por que estava sentindo aquilo. Não tinha o direito, ao menos não oficialmente, mas sentia, e era forte demais para ignorar. Vestida ainda com seu pijama fofo do Mickey, desceu as escadas decidida, com passos apressados. O cabelo ainda molhado colado nas costas. Nenhum retoque de maquiagem. Nem pensou. Queria apenas estar perto. Queria apenas não ver Ana com mais ninguém. Chegando na sala, alguns convidados olharam com certa surpresa. Letícia não costumava aparecer. Ana também se virou, e ao vê-la, arregalou os olhos, surpresa e encantada ao mesmo tempo. Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Letícia caminhou direto até ela e, sem pedir licença, sentou-se ao seu lado. A menina que estava ali antes se afastou discretamente. Ana notou e achou engraçado, mas não disse nada. As duas começaram a conversar, como na primeira noite, mas agora havia tensão no ar, um fogo quieto, um desejo velado. Letícia ria mais, estava mais solta, e Ana a olhava como quem estava tentando se lembrar se aquilo era real ou apenas imaginação. Conversaram por horas. O tempo voou. Quando a festa começou a esvaziar, Ana se levantou e avisou que iria ao banheiro. Letícia observou cada passo. Mas ao retornar à sala, Ana não viu mais o irmão. Josh, meio bêbado e apaixonado por uma das convidadas, havia ido embora com o carro achando que Ana poderia passar a noite ali mesmo, no quarto de hóspedes. Quando ela desceu, Josh só deixou um bilhete com outro amigo. Leva ela para o quarto de hóspedes, amanhã eu pego ela aí. Letícia soube da notícia antes de Ana. Seu coração disparou. Ana dormiria ali, na casa dela, na mesma noite, no mesmo teto. O que aquilo significava ela ainda não sabia, mas sabia que queria aproveitar cada segundo disso. Letícia mal conseguia disfarçar a ansiedade. Ouvia os passos de Ana subindo as escadas com uma das amigas da casa, indo em direção ao quarto de hóspedes. Aquilo parecia um sonho. Uma parte dela queria bater na porta e pedir que dormisse em seu quarto, mas não ousaria. Então, respirou fundo, buscou coragem em alguma parte escondida do peito e decidiu fazer o que conseguia. Chamou Ana para ver um filme. Ana aceitou de imediato, mas estava desconfortável. Nunca havia dormido fora de casa, ainda mais em situações assim. Seu incômodo estava visível. Letícia, sensível como era, notou. "Tá tudo bem?" perguntou, tentando soar casual. "É que eu não consigo dormir sem tomar banho", confessou Ana, tímida. Letícia abriu um sorriso leve e sincero. Ofereceu toalha, shampoo e até uma muda de roupa. Ana aceitou meio envergonhada, mas grata. Entrou no banheiro e ficou lá por longos minutos. Quando saiu, estava com o cabelo molhado, presa numa camiseta larga de Letícia e um short de moletom. Estava diferente, mais vulnerável. Mais linda. Letícia, sem disfarçar, a observava com atenção. Colocaram o filme Amor Sem Fim, de 1981, um romance antigo, intenso, perfeito para as circunstâncias. Sentaram na cama de Letícia, cada uma de um lado, dividindo o mesmo cobertor. No começo havia espaço entre elas, mas com o tempo e com os risos, as mãos começaram a se tocar sem querer. Depois os pés, depois o silêncio tomou conta. Letícia sentia seu coração pular como se estivesse fora do corpo. Ana estava tão perto.
O cheiro do banho fresco misturado com o perfume adocicado de Letícia criava um campo magnético invisível. A tensão era tanta que o tempo parecia respirar entre elas. Ana foi vencida pelo cansaço e pelo acolhimento. Adormeceu antes do final do filme. Letícia não se mexeu, apenas a observou. Cada traço do rosto, cada detalhe da respiração. Queria tocar, mas não o fez. Apenas ficou ali, sentindo. Horas depois, acordou com o calor de um braço em sua cintura. Ana inconscientemente havia virado e a abraçado por trás como conchinha. Letícia ficou imóvel. Podia sentir cada batida do seu próprio coração e até o calor do corpo de Ana contra suas costas. Fechou os olhos. Era como se o universo estivesse dizendo: é por aqui. De manhã, acordaram quase ao mesmo tempo. Um pouco constrangidas, mas sorrindo. Desceram para o café e, entre olhares, Ana convidou Letícia para ir ao cinema naquele sábado à noite. Letícia a aceitou. Na saída do cinema, Ana mais uma vez segurou a mão de Letícia, mas dessa vez, ao invés de beijá-la, apenas apertou com carinho e disse: obrigada por hoje. Letícia sorriu. Mas antes de entrar no carro, virou-se e disse: me passa seu número, acho que já tá na hora, né? E ali, finalmente, os celulares fizeram o que os corações já haviam feito: se conectaram. Depois que os números foram trocados, tudo mudou de tom. As mensagens começaram tímidas. Bom dia, boa noite, emojis de coração aqui e ali. Depois vieram os áudios. Depois, as músicas trocadas. E então, de repente, já era impossível passar um dia sem falar com a outra. Nenhuma delas, no entanto, ousava nomear o que estavam sentindo. Não havia confissão, mas havia presença. Não havia declaração, mas havia entrega. Era como se o amor estivesse ali, mas pedisse silêncio, como uma chama que não queria ser soprada antes do tempo. Naquele final de semana, Ana convidou Letícia para uma festa. Letícia, sendo quem era, hesitou. Disse que não gostava muito desse tipo de ambiente e que nunca havia ido. Mas Ana insistiu. Prometeu que não seria barulhenta, que ficariam juntas. Letícia então sorriu e impôs uma condição. Só vou se depois a gente sair para comer sushi. E tem que ser do bom, hein? Ana riu alto. Concordou. Na festa, Letícia estava deslumbrante. Cabelos soltos, maquiagem leve, um vestido preto que contrastava com sua pele clara. Todos notaram sua beleza, inclusive os homens. E foi isso que incomodou Ana. Vários rapazes se aproximavam, e Letícia, incomodada com a insistência, decidiu cortar o problema pela raiz. Sempre que alguém chegava, ela dizia: desculpa, eu tô com ela, apontando para Ana. Ana ouviu mais de uma vez. E por mais que Letícia dissesse isso só para afastar os homens, aquilo ecoava como música em seus ouvidos. Ana nunca teve um relacionamento sério. Já havia ficado com meninas, beijado em festas, mas o que estava vivendo com Letícia era diferente, muito diferente. E naquela festa, com alguns drinks a mais, elas dançaram. E a dança era como um idioma próprio. Corpos colados, respiração entrelaçada, olhos que não se desviavam mais. Até que Ana não resistiu. A segurou pela cintura, a pressionou suavemente contra a parede e a beijou. Um beijo cheio de desejo, mas também cheio de verdade. Letícia correspondeu com intensidade, as mãos deslizando, os corpos quentes, a respiração falhando. Era como se tivessem esperado anos por aquilo. Mas então, de repente, Letícia recuou. Sem dizer nada, saiu da festa apressada, indo direto para a rua. Ana, confusa, foi atrás. Letícia, o que houve? Fui rápida demais? Me perdoa. Letícia estava trêmula.
os olhos marejados. Eu só quero ir para casa, disse baixo. Ana não questionou. Pediu um carro por aplicativo, sentou ao lado dela no banco de trás. Não disse mais nada. Quando chegaram na casa de Letícia, Ana não quis deixá-la sozinha naquele estado. Subiu com ela e, pela primeira vez, ficariam sozinhas, à noite, em um quarto, com o coração em pedaços e o desejo latejando. A porta do quarto se fechou com suavidade. Letícia não dizia nada. Caminhou direto até o banheiro e ficou lá por um tempo, tentando se acalmar. Ana se sentou na beira da cama, olhando para o chão, perguntando a si mesma se tinha feito algo errado, se tinha estragado tudo. Mas no fundo, algo dizia que não. Letícia voltou do banho vestida apenas com calcinha e sutiã, o cabelo ainda úmido, os olhos baixos. Não havia vergonha ali. Havia um cansaço, um medo, uma confusão que ela não sabia explicar. Ana desviou o olhar, tentando ser respeitosa, mas o coração estava disparado. Letícia, sem dizer nada, deitou na cama, virando-se de costas. Ana hesitou por alguns segundos, respirou fundo e deitou também. O quarto ficou em silêncio, mas o silêncio gritava. As respirações ficavam mais lentas, depois mais profundas, até que Ana, delicadamente, se virou e se aproximou de Letícia por trás. Um abraço, um contato, um pedido mudo de permissão. Letícia não se afastou, muito pelo contrário. Ela virou o corpo e encarou Ana nos olhos. E então, como quem não aguentava mais fingir, a puxou pela nuca e a beijou. Um beijo diferente, não era como o da festa, era mais urgente, mais inteiro. Um beijo de alguém que precisava daquilo para respirar. As mãos de Letícia exploravam o corpo de Ana como se o conhecessem há anos. Ana retribuiu com carinho, com desejo, com fome e cuidado. Naquela noite, elas fizeram amor. Não foi apressado, nem impulsivo. Foi lento, intenso, cheio de descoberta. Letícia, mesmo sem nunca ter estado com uma mulher antes, entregou-se como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Ana, por sua vez, tocava como quem reverenciava. Cada gesto dizia: "Você está segura aqui." Depois, ficaram abraçadas, os lençóis ainda amassados, os corpos ainda quentes, e o coração calmo. Letícia apoiou a cabeça no peito de Ana e sussurrou: "Isso que a gente fez nunca aconteceu antes, mas eu nunca quis tanto algo assim." Ana acariciou o cabelo dela e respondeu com a voz baixa: "Nem eu. E eu acho que eu quero isso com você. De verdade." A partir daquele dia, elas não se desgrudaram mais. Ana pediu Letícia em namoro uma semana depois, e ela disse sim, com o coração tremendo, mas feliz. Decidiram, no entanto, manter tudo em segredo por enquanto, não por vergonha, mas porque sabiam o quanto aquilo precisava ser cuidado com calma, protegido da pressa do mundo. Elas queriam viver aquilo inteiro, sem pressa, sem rótulos, apenas sentir. O namoro seguia em silêncio para o mundo, mas em gritos dentro delas. Letícia sentia cada dia mais que aquilo não era uma fase, não era curiosidade, não era carência. Era amor. Um amor que nascia com uma força absurda. Ana era o seu primeiro e único amor real. Nada antes sequer chegava perto. Ana, por sua vez, se descobria mais inteira a cada manhã ao lado de Letícia. Tinha receio de quebrar aquilo com alguma exposição precoce, mas sabia que esconder também doía. Um dia, Letícia decidiu: "Eu quero contar para minha família." Ana olhou com surpresa, não esperava, mas sentiu orgulho e medo. Medo da rejeição. Medo de ver Letícia sofrer, mas não tentou impedir. No jantar de domingo, Letícia sentou com os pais e Josh. Com a voz trêmula e os olhos marejados, disse: "Eu tô namorando, e é com a Ana. E eu nunca estive tão feliz na minha vida." Silêncio.
O Josh foi o primeiro a sorrir. Finalmente, né? Vocês têm uma química absurda. Os pais, no entanto, não sorriram. A mãe abaixou os olhos, o pai pigarreou. Não disseram nada naquele momento. Nos dias seguintes, Letícia sofreu. A indiferença da família era como uma sombra nos dias mais bonitos. Mas ela resistiu, se manteve firme. E Ana esteve ali, cada segundo, com mensagens, visitas, abraços longos e cafés quentes. Pouco tempo depois, Letícia tomou outra decisão. Iria morar sozinha, num pequeno apartamento perto da faculdade. Queria espaço, queria respirar, queria amadurecer. Ana apoiou, e no dia da mudança apareceu com uma surpresa. Um filhote de Golden Retriever, de olhos brilhantes e rabo agitado. Para te fazer companhia enquanto eu não estiver aqui, disse, entregando o filhote nas mãos de Letícia. Ela chorou. Não pelo cachorro, mas porque entendeu. Ana era casa, era presença, era apoio, era escolha. E estava dizendo ali, sem palavras, que não iria embora. O apartamento era do jeitinho que Letícia sonhava. Estilo cottage com varanda e flores, janelas grandes que davam vista para montanhas, o lar perfeito para recomeçar. Enquanto isso, Ana crescia com seu canal no YouTube. Ganhava inscritos, patrocínios, visibilidade. Quando as monetizações permitiram, comprou uma casa perto da praia, seu sonho. Mas antes de se mudar, fez questão de perguntar: "Você viria morar comigo se a gente se casasse?" Ana riu, desconversou. Mas uma semente já havia sido plantada. O tempo passou. Letícia concluiu a faculdade. No dia da formatura, Ana estava na primeira fileira, emocionada, segurando uma plaquinha com a frase: "A melhor médica e o amor da minha vida." Letícia subiu ao palco com o jaleco branco e olhos marejados. Era o fim de uma jornada e o início de outra. Decidiu se especializar em pediatria e logo depois conseguiu um ótimo emprego em um hospital da cidade. Ana, por sua vez, já era um fenômeno no YouTube. Seus vídeos sobre finanças, estilo de vida e empreendedorismo feminino a transformaram em uma referência. Fez parcerias com marcas internacionais, lançou cursos, palestrou para milhares de pessoas. Seu nome se espalhava com força, mas sua ama continuava a mesma. E ela sabia. O próximo passo não era profissional, era pessoal. Durante um jantar especial que ela mesma organizou, reuniu familiares e amigos mais próximos, inclusive os pais de Letícia. No meio da refeição, levantou-se, pegou o microfone e fez um discurso simples, mas cheio de sentimento. "Essa mulher mudou a minha vida. Me ensinou o valor do silêncio, da calma, da presença. Me mostrou que o amor pode vir de onde menos se espera e quando a gente menos imagina. E por isso, eu não quero passar mais um ano sem chamar ela de esposa." Letícia ficou imóvel. Ana se ajoelhou, tirou uma caixinha do bolso. "Casa comigo?" Letícia não conseguiu responder com palavras, apenas chorou. Chorou muito e balançou a cabeça dizendo sim, enquanto descia da cadeira direto para os braços de Ana. Foi um momento inesquecível. Após o noivado, Letícia decidiu se mudar para a casa de Ana, à beira-mar. Mas antes que ela chegasse, Ana fez algo inesperado. Contratou arquitetos e reformou a casa inteira no estilo que Letícia mais amava, cottage, com janelas de madeira, cortinas florais, flores em vasos, móveis rústicos e uma varanda encantadora. Quando Letícia entrou e viu tudo, ficou sem palavras. "Você fez isso tudo por mim?" perguntou entre soluços. "Eu faria de novo e de novo, sempre que fosse por você", respondeu Ana, segurando o rosto da noiva. Casaram-se no dia 11 de setembro, em uma cerimônia simples, íntima, mas repleta de emoção. As famílias estavam presentes, e os pais de Letícia, embora ainda em processo de aceitação, compareceram. A mãe chegou a abraçar Ana com os olhos marejados. Foi um gesto pequeno,
mas significativo. Na lua de mel, Ana preparou mais uma surpresa. Você disse que queria ver montanhas cobertas de neve e tomar vinho perto da lareira, lembra? Letícia arregalou os olhos. Você tá falando da Suíça? Ana sorriu. A gente embarca amanhã. A Suíça parecia ter sido feita para elas. A cabana de madeira onde se hospedaram ficava de frente para as montanhas cobertas de neve. Um lago congelado refletia o céu limpo e azul, e o silêncio do lugar fazia com que os corações delas parecessem ainda mais próximos. Dentro da casa, uma lareira acesa, vinho tinto francês e cobertores macios envolviam os corpos que agora pertenciam uma à outra por completo. Foram 8 dias vivendo um sonho. Caminharam de mãos dadas pelas trilhas geladas, riram até a barriga doer com tombos na neve, experimentaram queijos locais e chocolates artesanais e, à noite, se amaram como se o tempo não existisse. Em uma das noites mais frias, Letícia se encolheu entre os braços de Ana enquanto olhavam a lareira e disse com os olhos cheios de certeza: Eu sei que nem tudo vai ser fácil, mas se for com você, eu topo tudo. Ana a beijou na testa e respondeu: Você é a única certeza que eu tenho desde o dia do casaco. Fizeram promessas, ali mesmo, sem papel ou testemunhas. Prometeram que não deixariam o cansaço matar a admiração, nem a rotina roubar a surpresa. Prometeram que, quando uma esquecesse, a outra lembraria, e quando uma caísse, a outra seguraria. Ana jurou que nunca deixaria Letícia se sentir sozinha. Letícia prometeu que nunca deixaria Ana se sentir insuficiente. Na volta para o Canadá, trouxeram mais do que malas. Trouxeram a certeza de que estavam construindo algo raro, algo que nem a distância, nem o tempo, nem a dor teria força para quebrar. Mal sabiam que os próximos capítulos exigiriam exatamente essa força que prometeram cultivar. A volta da lua de mel foi doce, mas a realidade esperava com sua impaciência. Ana mergulhou em novos projetos, parcerias, viagens. Letícia começou sua residência em pediatria. Plantões longos, noites mal dormidas, demandas constantes. A casa era linda, o amor estava lá, mas o tempo parecia escapar entre os dedos. Começaram as pequenas irritações. A louça não lavada, a toalha fora do lugar, o atraso para o jantar, o silêncio depois da briga, pequenos espinhos que juntos viraram um arranhão na alma. Letícia sentia que Ana não a ouvia mais como antes. Ana sentia que Letícia estava cada vez mais distante. A paixão seguia acesa, mas a comunicação começou a falhar. Dormiam de costas, não faziam mais planos para o final de semana. E um dia, durante o café da manhã, Letícia soltou sem olhar nos olhos: Eu tô pensando em ir embora. Ana engoliu seco. Você quer o divórcio? Letícia não respondeu. O silêncio foi devastador. Mas naquela mesma noite, Ana preparou algo. Apagou as luzes, acendeu velas, cozinhou o prato favorito de Letícia. Quando ela chegou do hospital, encontrou a mesa posta, o ambiente calmo e Ana de pé, com um olhar que dizia tudo. Eu não vou desistir da gente. Eu sei que tá difícil, mas não é o fim. A gente só precisa lembrar o porquê começou. Letícia desabou, chorou como uma criança, caiu nos braços de Ana e entre soluços disse: Eu tô cansada, Ana, mas não é de você, é da vida, do peso, do medo de não dar conta. Ana segurou seu rosto e respondeu: Você não precisa dar conta sozinha. Eu tô aqui. E se você quiser ir embora um dia, tudo bem. Mas hoje, fica comigo? Letícia assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Naquela noite, elas fizeram amor como se fosse pela primeira vez. E depois, ficaram em silêncio, de mãos dadas, olhando para o teto, sentindo que tinham vencido algo invisível. Alguns dias depois, Letícia confessou: Eu quero ser mãe, Ana. Tem algo dentro de mim chamando por isso. Ana respirou fundo,
Sorriu. Então vamos descobrir como fazer isso juntas. E a nova fase começou. Quando Letícia revelou o desejo de ser mãe, Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Mas não era um silêncio de medo. Era o peso da decisão batendo no peito com força. Elas sentaram na varanda da casa, como tantas outras vezes, com as pernas entrelaçadas e o mar ao fundo, e começaram a conversar sobre tudo. Sobre nomes, sobre quartos, sobre como fariam. Ana foi a primeira a propor. Eu posso doar meu óvulo, e você pode gerar. Assim os bebês serão das duas, com tudo que somos. Letícia ficou em choque. Você faria isso por mim? Ana sorriu. Por você eu mudaria até meu nome. Imagina doar um pedaço de mim pra gente criar junto. Foi ali que nasceu o plano. Inseminação, exames, clínicas, papéis, esperas e, enfim, o positivo. Letícia estava grávida. Ana chorou ao ver as 2 listras no teste. Letícia, em pânico e êxtase ao mesmo tempo, não sabia se ria ou desmaiava. E então veio o primeiro ultrassom. Parabéns, são gêmeos, disse a médica. Um menino e uma menina, Ravi e Ayla. A casa se transformou. Montaram 2 quartinhos, um com detalhes em azul marinho e madeira, outro com flores, pássaros e luz suave. Letícia passou a gravidez radiante, com os pés sempre sobre o colo de Ana, lendo sobre maternidade, ouvindo canções suaves, sentindo chutinhos no meio da madrugada. Em novembro, os 2 nasceram. E naquele hospital onde Letícia costumava cuidar, agora ela era cuidada. Ana segurou sua mão o tempo todo. Não saiu de perto nem por um segundo. Quando ouviu o primeiro choro, desabou. Os bebês nasceram com os olhos e o rosto de Letícia, mas com expressões e trejeitos idênticos aos de Ana. Era como se o universo tivesse feito questão de misturar as duas em tudo. Letícia, com os bebês no colo, olhou para Ana e disse: "Eles são perfeitos." Ana respondeu: "Eles são nossos." Naquela noite, a família estava completa. Os primeiros meses com Ravi e Ayla foram um turbilhão. Fraldas, mamadeiras, cólicas, noites em claro, choros intermináveis. Mas também sorrisos, banguelas, mãos minúsculas apertando dedos, os primeiros sons. O lar agora era repleto de vida. Ana se dividia entre o trabalho e a casa. Letícia estava em licença, mas exausta. A rotina com 2 bebês era encantadora e destruidora ao mesmo tempo. Os dias pareciam correr, as horas escapar, e sem que percebessem, os espaços entre elas começaram a crescer novamente. Foi numa tarde comum, enquanto Ravi dormia no colo de Letícia, que Ana se aproximou por trás e a abraçou. Ela retribuiu o gesto, mas estava distante. "O que está acontecendo, amor?" Ana perguntou, com voz doce. Letícia hesitou, mas decidiu não esconder. "Eu tô cansada, Ana. Exausta. Eu amo nossa vida, amo nossos filhos, mas sinto que não me encontro mais. Tô com saudade da gente, de mim, da mulher que eu era antes." Ana escutou. Sentiu um aperto e, ao invés de retrucar, apenas assentiu. Na manhã seguinte, Letícia acordou com um bilhete sobre a mesa. "Final de semana só seu. Mala pronta. Spa reservado. As crianças ficam comigo. Vai, se cuida, se encontra e depois volta pra mim. Te amo. Ana." Letícia chorou lendo aquilo. Passou 2 dias entre massagens, banhos quentes, silêncio, livros e caminhadas. Voltou com o corpo leve, com o espírito reconectado e com um novo olhar para Ana. Na noite do retorno, deitou no colo da esposa e disse: "Obrigada por não me obrigar a ser forte o tempo todo. Você me salvou." Ana sorriu, acariciando seus cabelos. "Às vezes,
Amar é só isso. Cuidar do outro quando ele esquece de si. Os dias voltaram a ter cor. Letícia estava mais leve, Ana mais presente. A rotina com Ravi e Ayla se tornou mais fluida. Cada conquista das crianças era celebrada como se fosse a primeira do mundo. O primeiro passo, a primeira palavra, o primeiro desenho no chão da varanda. E foi num desses dias em família que Letícia disse, com aquele sorriso doce no canto da boca: "Acho que tá na hora de arrumar uma irmã pro Bolt." Bolt era o Golden Retriever que Ana havia dado de presente no início do namoro. Envelhecera com elas, crescido junto com a relação. Era companheiro das crianças, protetor, e agora parecia pronto para dividir o amor. Na semana seguinte, buscaram um novo membro da família, uma cadelinha pequena, com os pelos espetadinhos, preta com manchinhas brancas, os olhos curiosos, vivos e o rabinho que não parava de se mexer. Ayla foi quem escolheu o nome. Ivy. E assim ficou. Ivy trouxe ainda mais alegria para casa. Corria atrás de Ravi, dormia com Ayla, comia os brinquedos da sala e latia para qualquer pingo de chuva na janela. Letícia e Ayla riam mais, tiravam mais fotos, se abraçavam com os filhos entre elas. Os domingos viraram rituais de panqueca e suco natural. As noites, revezos entre filme em família e momentos íntimos à luz de velas na varanda. Era como se após tantos altos e baixos, o amor tivesse se firmado numa rocha, forte, enraizado, mas ainda capaz de florescer com coisas simples. Um café quente, um cheiro na nuca, "fica mais 5 minutinhos antes de levantar." Naquele lar havia tudo o que sempre sonharam. Mas a vida sempre testa o que é real. E logo viria algo que nenhuma das duas esperava. A vida estava boa demais, quase perfeita. E quando tudo parece calmo, é aí que a maré muda sem aviso. Ayla começou a reclamar de dores de cabeça, mas era sutil. Ana e Letícia pensaram que fosse cansaço, muito tempo na tela, falta de sono. Até que uma manhã, na escola, Ayla desmaiou. Letícia recebeu a ligação no hospital. Correu. Chegou antes de Ana. Encontrou a filha sendo reanimada, rodeada de enfermeiras. Era como se o chão tivesse sido arrancado. Os exames vieram em ondas. Sangue, ressonância, tomografia. O que deveria ser apenas um susto virou uma sentença de angústia. Há um tumor no lobo frontal. Precisamos investigar se é maligno. O mundo desabou. Letícia ficou em silêncio por horas. Ana tentou ser forte, mas chorava escondida no banheiro. Ravi, ainda pequeno, perguntava onde a irmã estava e por que a mamãe Letícia não sorria mais. O lar virou hospital. A casa virou orações. Ela precisaria passar por cirurgia, e as chances de complicações eram grandes. Na noite anterior ao procedimento, Ana ficou acordada ao lado da cama da filha, contando histórias que inventava na hora. Letícia estava na janela, orando em silêncio, com os olhos marejados e as mãos tremendo. "Se algo acontecer com ela, Ana, eu morro junto." "Ela vai ficar bem," respondeu Ana, sem acreditar muito no que dizia. A cirurgia durou 7 horas. 7 horas que pareceram 7 anos. E no final, o médico apareceu com o rosto tenso. Letícia quase desmaiou. O tumor era benigno. Conseguimos retirar tudo, mas ela vai precisar de fisioterapia. O lado esquerdo do corpo foi afetado. Ana segurou Letícia antes que ela caísse no chão. A recuperação foi lenta, dolorosa, mas ela era uma guerreira. E com o tempo voltou a andar, voltou a correr, voltou a ser criança. Voltou a dizer: "Te amo, mamãe." Com as 2 mãos, com as 2 pernas, com o coração inteiro. Depois desse susto, Letícia e Ana nunca mais viveram igual. Começaram a valorizar o tempo como nunca antes. Viam cada beijo como uma bênção, cada abraço como uma proteção sagrada, porque agora sabiam que o amor verdadeiro não protege da dor, mas é o que sustenta quando ela vem. Os anos passaram. Heavy e Ayla cresceram. O ensino médio chegou com suas rebeldias, seus silêncios, suas descobertas.
Letícia e Ana, agora mais maduras, observavam os filhos com orgulho e com uma saudade antecipada dos dias de colinho, das mamadeiras, das histórias antes de dormir. Bolt, o Golden, já estava velhinho. Ivy, cheia de energia. A casa na praia seguia sendo o refúgio da família, onde os gritos das crianças se misturavam com o barulho das ondas e o cheiro de comida boa. Até que chegou o dia. Hev e Ayla passaram no vestibular. Foram aceitos em faculdades diferentes, cidades diferentes. A casa esvaziou. Os quartos ficaram mais silenciosos, as manhãs mais calmas e as noites mais longas. Ana, agora uma empresária consolidada, decidiu que era hora de encerrar um ciclo. Entregou a liderança das empresas para sócios de confiança e se aposentou. Letícia, já referência como pediatra, também desacelerou. Passou a atender meio período, só os casos mais especiais. Queria tempo, queria silêncio, queria Ana. Com os filhos fora, as duas se reencontraram. Começaram a cozinhar juntas como no começo. Voltaram a dançar na sala ao som de músicas antigas. Redescobriram o prazer de dormir de conchinha sem pressa. E então, numa tarde de sábado, Ana apareceu com uma proposta. E se a gente vendesse tudo, comprasse um motorhome e saísse por aí, só nós duas e os cachorros? Letícia regalou os olhos. Você tá falando sério? Tô. A gente já criou, construiu, cuidou. Agora tá na hora de viver de novo. Sem pensar duas vezes, Letícia topou. Venderam a casa na praia, compraram um motorhome completo, com cama king, cozinha retrô, varanda embutida e espaço para os 2 cães. A primeira parada foi uma feirinha em uma cidadezinha no interior do Canadá. Depois vieram as montanhas rochosas, as planícies, as cachoeiras, as praias esquecidas. Conheceram pessoas incríveis, dividiram histórias, contaram a própria. E em cada canto, Ana fazia vídeos curtos com o celular, contando um pouco da viagem, da vida, do amor. Os seguidores voltaram a crescer, mas agora ela não se importava com likes, queria só registrar tudo. Letícia, com o cabelo agora com fios brancos, olhava para Ana como no primeiro dia, como se ainda tivesse com o casaco nos ombros e o coração acelerado no peito. Porque mesmo depois de tantos anos, Ana ainda era o fogo e Letícia, o vento que fazia esse fogo dançar. O tempo passou devagar dentro do motorhome, mas lá fora ele continuava correndo. Ana e Letícia viajaram o mundo, cruzaram fronteiras, trilharam estradas que pareciam não ter fim, se perderam em cidades pequenas e se encontraram em olhares silenciosos. Dormiam de mãos dadas, acordavam com café na cama e contavam as rugas uma da outra como medalhas de guerra. Celebraram 30 anos de união em uma praia deserta no sul da Itália. Com os pés na areia, escreveram seus nomes com conchinhas e renovaram seus votos sem testemunhas, sem padre, sem papéis. Só elas, o vento, o mar e o amor. Os filhos, agora adultos, formados, casados, mandavam mensagens, vídeos, visitavam sempre que possível. Javier herdou o jeito prático de Ana. Ayla, a doçura firme de Letícia. Ambos diziam: a gente teve o melhor exemplo de amor que alguém pode ter. Mas o tempo sempre chega. Foi numa manhã calma que Letícia não acordou cedo como sempre. Ana estranhou, mas não quis incomodar. Preparou o café, colocou o disco de jazz favorito das duas e subiu de volta com uma bandeja em mãos. Letícia dormia serena, o rosto calmo, os dedos entrelaçados com os lençóis. Amor, o café tá pronto, disse Ana com um sorriso pequeno. Letícia não respondeu. Ana se aproximou. Tocou sua pele, ainda morna,
mas quieta demais. Entendeu. Deitou ao lado dela sem derramar uma lágrima. Apenas a abraçou por trás como naquela primeira noite. Ficou ali, em silêncio, até o sol começar a aquecer o quarto. Dias depois, escreveu: Ela me ensinou que amor não é grito, nem promessa. Amor é constância, é estar, é permanecer. E mesmo agora, eu ainda escuto a respiração dela dentro de mim. Ana continuou viajando, com Ive deitada no banco do passageiro. Levava um retrato de Letícia colado no espelho do armário, e todas as noites ainda dormia virada para o lado em que ela costumava estar. Porque algumas presenças nunca vão embora, e porque o amor verdadeiro não morre, ele apenas muda de forma. E começa tudo de novo,